Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Teonoico e eu sou Calil Siqueira, o autor do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, dá uma assistida nesse vídeo, se você gostar, curte ele, compartilha, tá bom? Dá aquela ajuda pra gente aqui pro nosso canal continuar crescendo e mais pessoas serem abençoadas como você é abençoado, tá bom? Bom, pessoal, hoje nós vamos partir para mais um estudo. Ele tem como referência um argumento que algumas pessoas vêm utilizando, mais especificamente um grupo vem utilizando esse argumento e que eu gostaria, né, de colocar panos quentes, esclarecer as coisas e mostrar para alguns irmãos que andam até mesmo confusos, né, com essas coisas que esse pessoal vem falando, entender, né? Esclarecer, ver que não é bem assim como eles alegam, tá bom? Bom, pessoal, esse vídeo ele é um resumo didático de um artigo que eu escrevi sobre isso, tá? Então, se você quer detalhes, fontes, versículos totalmente ali contextualizados, se você quer as fontes históricas, os livros, onde eu pesquisei, tudo estará nesse artigo que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é um estudo mais apurado, mais longo, tá? Aqui no vídeo nós vamos apenas fazer um resumo do que eu estudei, do que eu coloquei nesse artigo, do que eu escrevi nesse artigo, para também não ficar muito pesado para vocês, tá bom? Bom, pessoal, se você estuda qualquer ciência humana, pode ser até mesmo sociologia, filosofia, né? Academicamente, você vai concordar comigo que nunca existiu, em nenhum momento de toda a história da humanidade, uma instituição mais perseguida que a Igreja. Veja, eu não estou falando de denominação X ou Y, e nem estou falando isso porque eu sou cristão, mas isso é um fato. São pesquisas acadêmicas que comprovam que, politicamente, sociologicamente e religiosamente, a instituição mais perseguida de toda a história foi a Igreja. Muitas pessoas quiseram perseguir a Igreja e perseguiram a Igreja ao longo de toda essa história, né? E se nós fôssemos aqui contar todas essas pessoas, né, todos os grupos que tentaram fazer isso, nós passaríamos aí uma eternidade falando, né? E se nós contássemos ainda não só a igreja, mas o Israel do Antigo Testamento, aí que realmente nós não teríamos fim na nossa argumentação, não é mesmo? Mas hoje nós vamos abordar, pessoal, um grupo específico que tem assolado a igreja desde os seus tempos primitivos, que é o grupo sectário, né? São as seitas judaizantes, pessoal. O que são essas seitas judaizantes? São seitas, galera, que tentam impor tradições judaicas, né? Coisas que não estão na Bíblia, nem mesmo no Antigo Testamento, mas que essas pessoas tentam impor como lei, como uma forma de você se salvar pelas obras, entendeu? E são sempre tradições do judaísmo ortodoxo, desde coisas de vestimenta até mesmo o modo de falar, tá, pessoal? Eles vêm alegando aí, galera, que para você ser salvo você precisa saber o nome de Deus, que para você ser salvo você tem que falar hebraico, aramaico, que para você ser salvo você precisa entender que o nome de Deus está grafado em Jerusalém e por isso você tem a obrigação de falar a pronúncia correta do tetragrama, né? YHWH. Enfim, são muitos os argumentos que nós vamos dar uma resumida e explicar aí, pessoal, para não deixar mais irmãos confusos, tá? Pessoal, é muito legal quando a gente aprende na teologia essas coisas que eu estou contando para vocês, né? Mas eu acho um erro de muitos teólogos como eu, e até mesmo como você que está aí me assistindo, né? De imaginar que esses grupos que perseguiram a igreja, eles não existem mais. Isso é um tremendo erro, pessoal.
Porque, infelizmente, até os dias de hoje, aquele espírito de rebeldia, aquele espírito do anticristo que persegue a igreja, até hoje ele existe e até hoje ele está no mundo. Então, muitos desses grupos sectários que nós estudamos na teologia da igreja primitiva ali, que tentavam, desmoralizar, que tentavam arrumar confusões, pregar falsas doutrinas, criar ali rixas entre irmãos, rebeldia à liderança apostólica daquele tempo, Esses mesmos grupos, eles vêm fazendo a mesma coisa até os dias de hoje. E um grupo em específico não morreu desde aqueles tempos até hoje, que são as seitas judaizantes. Pessoal, antes de mais nada, como que nós somos salvos? Existem alguns versículos em Efésios, pessoal, muito importantes, que escritos pelo apóstolo Paulo, que eles deixam bem claro que a nossa salvação, ela é mediante a graça. E a graça, ela é um dom de Deus. Ela não vem de obras humanas para que ninguém possa ficar se gloriando sobre isso. Mas ela é um dom gratuito de Deus. Então nós somos salvos mediante a graça do Senhor pela nossa fé. O que isso quer dizer? Que o Senhor, ele deu esse dom de salvação à humanidade, ele deu esse presente à humanidade e é salvo todo aquele que aceita esse presente, ok? Então, a partir do momento que você crê que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é Deus, como Pai e como Espírito Santo, que ele é Salvador e que somente a obra que ele fez na cruz é suficiente para apagar os nossos pecados, a partir desse momento você já é salvo. Você não precisa de mais nada além disso. Então, você é salvo independente de você saber hebraico ou não. Você é salvo independente de você saber aramaico ou não. Você é salvo independente se você sabe falar bem em público ou não. Você é salvo independente se você estuda teologia ou não. Você é salvo independente se você é letrado ou não. Então, pessoal, a salvação da humanidade, ela não é por meio de obras. Então, esse é o primeiro, contra-argumento, essa é a primeira fase do que eu quero mostrar aqui para vocês, que a Bíblia em nenhum momento diz que para você ser salvo, você deve falar em hebraico o nome de Deus. Que para ser salvo, você precisa falar em hebraico o nome de personagens bíblicos. Isso é uma besteira. Isso não faz o menor sentido, tá bom, pessoal? Então, nós somos salvos pela graça do Senhor mediante a nossa fé. E em nenhum momento isso é imputado a nós como obra nossa, como mérito nosso, mas como dom gratuito, como presente de Deus. Amém? Bom, pessoal, seguindo a nossa linha, você já deve ter estudado na matéria de história muitas guerras, não é mesmo? Mesmo que você não goste de história, não goste nem de estudar guerras, que são estudos muito polêmicos, até mesmo muito traumáticos para a humanidade, se nós formos estudar aí Primeira e Segunda Guerra Mundial, são acontecimentos terríveis, para toda a história da humanidade, Então, assim, pessoal, realmente nós não temos obrigação de estudar história, mas certamente se você já estudou história, você já estudou alguma coisa sobre guerras, você deve saber o quanto o ser humano é mau, o quanto o ser humano ele pode provocar o mal ao seu próximo através de conflitos bélicos. E bom, pessoal, se nós formos pegar ali a época do Antigo Testamento, que é uma época muito mais antiga do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial, aí, você vai ver coisas ainda mais catastróficas naquelas épocas. Porque os povos do Oriente Médio, naquela época, eles não se sentiam satisfeitos de subjugar, um povo, de derrotar o exército de um povo, de matar pessoas. Não, eles tinham prazer de ganhar nas batalhas, nos conflitos bélicos
e humilhar esses povos, humilhar a fé desses povos, humilhar socialmente esses povos, né? E quando o reino do sul de Israel, o reino de Judá, foi tomado pelo Império Babilônico, pelo rei Nabucodonosor, nós temos algo muito curioso, né? Que é a mudança dos nomes, né? De Daniel para Beltesazar, de Ananias para Sadraque, de Misael para Mesaque e de Azarias para Abednego. Por quê? Porque eles queriam trocar nomes, né? Que era do costume ali do povo de Israel, de exaltação, de louvor a Deus, né? Porque o judeu dava o nome ao seu filho como um louvor a Deus, né? E colocar nomes em memória a ídolos pagãos, a demônios, né? A ídolos, né? Então, pessoal, os caldeus, né, o povo do Império Babilônico, eles tinham esse costume horroroso. E os anciãos ali de Judá e alguns sacerdotes de Judá que sobreviveram ali no cativeiro babilônico, eles temeram que fosse quebrada uma regra da Torá, que está ali em Êxodo 20, que diz, né, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Bom, o povo de Israel já havia irado tanto ao Senhor, não é verdade, que esses anciãos, eles inventaram uma maneira de fazer com que tanto os caldeus não utilizassem o nome do Senhor em vão, como também de que o povo de Israel não perdesse a sua fé. Que é, toda vez que se lesse o tetragrama sagrado, não se deveria pronunciar nas sinagogas o nome de Deus, a pronúncia do nome de Deus. Ao invés disso, deveria se pronunciar Adonai, que em hebraico significa meu Senhor. E aí houveram muitas variações. Adonai, Hashem, né? Elohim, ou Elion, ou então o Eterno, né? Houveram muitas formas ali de se reverenciar ao Senhor sem pronunciar o seu nome. E aí você me pergunta, Calil, deu certo? Bom, deu tão certo que desde o cativeiro babilônico, quando tomaram essa iniciativa até os dias de hoje, nós perdemos a pronúncia do tetragrama. Nós não sabemos qual é a pronúncia do tetragrama. E nós mantivemos ali chamando o Senhor, né, de Deus, de Todo-Poderoso, de Altíssimo, de Senhor, de Deus Altíssimo, de Deus Todo-Poderoso. Normal. Bom, pessoal, então seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, em nenhum momento as pessoas em Israel ocultaram o nome de Deus porque são pagãos ou porque os protestantes e os católicos querem esconder a verdade. Não, pessoal, isso foi um costume para que se evitasse a profanação do nome do Senhor. E isso existe até os dias de hoje. Tá? Então, em nenhum momento ninguém quis esconder nada. Apenas não sabemos mais a pronúncia correta do nome de Deus, tá bom? E aí nisso, pessoal, os judaizantes vêm com aquela argumentação de que se você não pronuncia o nome de Deus, então você vai morrer, você vai para o inferno, você está blasfemando do nome do Senhor e etc. E é muito curioso isso, pessoal, muito curioso mesmo, porque veja bem, quando nós lemos ali em Filipenses, né, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, não é isso que nós vemos, tá? Ou seja, é uma coisa totalmente diferente, porque diz, e eu estou pegando aqui Filipenses 2, 8 ao 11, da Bíblia Peshitta. A Bíblia Peshitta, que é a tradução aramaica do Novo Testamento, né? E diz assim, em Filipenses 2, 8 ao 11. E ele, Jesus Cristo, se humilhou, obedecendo até a morte, ainda que fosse de cruz. Por isto, Deus também o exaltou magnificamente e deu a ele o nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, seja nos céus, na terra e debaixo da terra, como também para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Maria, em glória a Deus, seu Pai.
E aqui, meus irmãos, nós matamos, como se diz no dito popular, dois coelhos com uma cajadada só. Porque veja bem, a Peshitta em aramaico, né, que são os escritos mais antigos ali, junto do texto grego original do Novo Testamento, fala aqui que Jesus é Mariá. E Mariá em aramaico é uma das formas, né, como eu citei anteriormente, de não se pronunciar no cativeiro babilônico, naquela época ali que eles estavam ainda cativos, o nome do Senhor, né? Então o que eles faziam? O rei Davi, ele tinha uma forma carinhosa de citar o nome do Senhor, que era Aleluia, né? Yá, que é o primeiro começo ali do nome do Senhor Deus, né? Do tetragrama sagrado. Então o que eles faziam? Para não pronunciar o nome ele completo, eles diziam Mar Yá, Senhor Já. Então, o que está falando aqui? Que Jesus Cristo é Já, ou seja, ele é Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo, e o nome dele está acima de todo nome. Então, quando eu oro, quando eu vou orar, quando eu vou louvar a Deus, se eu falar Jesus Cristo, eu já estou louvando ao Senhor. Então, esse papo, pessoal, de que você vai perder sua salvação porque você não cita em hebraico a pronúncia do tetragrama, gente, isso é um absurdo, isso não existe em nenhum versículo bíblico. Nós não somos órfãos de Deus porque não sabemos falar hebraico, ou não sabe falar aramaico, ou não sabe falar a pronúncia do nome do Senhor. E é curioso, pessoal, que essas seitas judaizantes, eles alegam que todos eles têm a pronúncia correta do nome do Senhor, do tetragrama sagrado, né? E aí eles alegam que é o mesmo Espírito Santo que revelou para eles, né? Só que é engraçado, cada um fala que o nome é de um jeito. Uns falam que é Yahu, outros falam que é Yau, outros falam que é Yau Roshua, outros falam que é Yaisha. Ou seja, pessoal, Deus não é um Deus de confusão. Então, se essas pessoas estão alegando que são influenciadas pelo Espírito Santo, que a elas foi revelado o nome de Deus, o tetragrama sagrado, só que eles não concordam entre si, pessoal, nós estamos diante de charlatões, pessoal, de falsos profetas. Inclusive, né, um desses grupos sectários tem aí um líder que profetizou o fim do mundo 2 vezes e já errou, né? Profetizou uma em abril, depois profetizou que Deus tinha mudado para agosto e até agora nada, né? Então é muito curioso, né, a gente notar isso, pessoal, tá? São falsos profetas, são falsas seitas, assim como os seus antecessores ali na época da igreja primitiva. Bom, e por fim, para a gente terminar aqui, né, pessoal, o nosso tópico aqui, o nosso estudo, é um dos últimos argumentos deles, que eles dizem que aí que é o grande finale dos argumentos, né? A comprovação de que o nome de Deus, novamente, né, é Yahu, Yahoi, Yahushua, Yahoia, né? Que nem eles mesmos concordam entre si, né? Isso porque dizem que são revelados pelo mesmo Espírito Santo, estranho, né? Mas enfim, aí eles dizem o seguinte, pessoal, que o grande finale de todos os argumentos é assim, ó, porque o Senhor disse que escreveria o seu nome em Jerusalém, a sua cidade. Então, por isso, Jerusalém em hebraico, Yahushalayim, né? Ou seja, então, essa é a prova definitiva que o nome de Deus é Yahu, Yahoi, Yawa, e assim vai. Usam esse argumento, pessoal, se baseando em 2 Crônicas 33, versículo 4 e versículo 7, né? Que é onde o Senhor disse, né, que porei meu nome neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel. Pessoal, o nome aqui está querendo dizer o caráter, a presença de Deus, tá? Tanto que, por exemplo, em Gênesis 48:16, olha só que curioso. O patriarca Jacó está falando assim, que por meio deles, né, os seus netos, seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Que nome? Eles se chamavam
né? Efraim e Manassés, os filhos de José, se chamavam Efraim Abraão? Se chamava Manassés Isaac? Não, era Efraim e Manassés. Porém, o que está querendo dizer aqui nome, pessoal? Memória. Para que eles se lembrem, olha, essas são as tribos de Israel, são os filhos dos patriarcas, dos que creram em Deus. Nome, memória da pessoa. Então, e ali aqui no artigo vocês vão ver vários versículos, mas eu utilizei esse, que é mais evidente, pessoal, de que quando o Senhor ele está falando do seu nome aqui em 2 Crônicas, ele está falando de pôr ali a sua memória, o seu culto, o seu povo, o seu caráter, a sua presença, e não que ele vai grafar o nome dele em Jerusalém. Tá bom, pessoal? E aí tem um porém que aí é onde acaba de vez o argumento desse pessoal, tá, galera? Primeiro, que Jerusalém em hebraico não é Yahushalayim, igual esse pessoal fala. Essa nomenclatura, ela é Yerushalayim. E de onde vem essa pronúncia? Galera, não vem do começo do nome de Deus. Tanto que as letras Yod e Re, que são as duas primeiras letras do tetragrama, né, do nome do Senhor, não aparecem no Yerushalayim. Só aparece o Yod, o Re não aparece Yod e Re, tá? Porque o que quer dizer Yerushalayim, pessoal? Vocês já notaram que muitas vezes no Antigo Testamento, Jerusalém é chamada só de Salém, em outros momentos de Jerusalém? Muito simples, pessoal. Jerusalém é a junção de três palavras. Yir, que significa cidade, Ru, que é uma preposição, né, de Shalem, né? Shalem, que significa Salém. Então, o que quer dizer? Cidade de Salém. Então, Yerushalayim quer dizer cidade de Salém. Então, pessoal, não tem nenhuma coisa, nenhuma pronúncia do nome de Deus grafada na palavra Jerusalém, tá? Isso, pessoal, é misticismo, isso é invenção da cabeça de grupos sectários. Então, pessoal, esse é mais um vídeo para esclarecer algumas coisas para vocês, tá? Pessoal, não confiem nesses grupos. Essas pessoas são seitas, são pessoas que disseminam falsas doutrinas e heresias, né? Curioso que a igreja deles é a igreja de YouTube, né? Eles não praticam absolutamente nada do que está na Bíblia. É única e tão somente, pessoal, imposição de tradição judaica, imposição de legalismo, de salvação por meio de obras. Essas pessoas, pessoal, não conhecem o Evangelho, não conhecem a Deus e não conhecem a salvação, e eles querem que você também não conheça, que você se afaste dos seus irmãos, se afaste da leitura bíblica, do jejum, da oração, da santidade, para você compartilhar da ignorância deles, tá bom? Então, muito cuidado, pessoal, com esses aí que se dizem revolucionários, que a igreja está toda errada, que não sei o que, você vai perder sua salvação. Muito cuidado, pessoal, com esses web teólogos, web crentes aí, que não sabe, como eu falei, nem o português direito, quem dirá o hebraico, né, pessoal? E, bom, se você quiser mais um vídeo aí sobre essa polêmica envolvendo nomes hebraicos e etc., eu tenho um vídeo aqui falando também do nome do Senhor Jesus Cristo, né, em hebraico, e você pode acessar aqui pelo card, pode dar uma olhadinha. Eu vou deixar na descrição também um antigo texto que eu postei na página, quando ela era só no Facebook, tá? Para vocês darem uma olhada, e lembrando que o artigo ficará na descrição também, tá bom, pessoal? Espero que Deus abençoe vocês, um abraço e até mais.